Tá ligado já. Glória a Deus. Pai do Senhor para os irmãos, é uma alegria muito grande poder retornar a esta igreja. E a nossa oração é que Deus em Cristo continue abençoando a todos aqui essa noite. Eu quero ser muito grato ao Senhor pela vida do pastor Robson, que nos fez o convite para aqui estarmos. Que Deus continue abençoando a sua casa, esta igreja, os obreiros, tá, que aqui estão. Que a boa mão do Senhor e que por certo Deus tenha uma medida recalcada, sacudida e transbordante para todos que estão aqui. Amém? Eu quero meditar em um texto com os irmãos que está no Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de Lucas, o seu capítulo de número 16. Vai ser uma leitura um pouco mais extensiva, mas para que nós possamos ter uma boa compreensão do texto, Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao versículo de número 31. Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao versículo de número 31. Você que achou, me dá um sinal dizendo amém. Assim está escrito: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à portas daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra de que te recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que o que quisesse passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Pode tomar o seu assento. Pegando um gancho da fala do pastor Robson, de fato, nós vimos várias temáticas nos nossos dias
temáticas bíblicas e que há um respaldo bíblico para que nós possamos fazer tal campanha, mas existe aquelas também que são extravagantes demais, que a gente não vê nenhum respaldo bíblico para tal. Isso me faz me recordar esses dias, há um tempo, fui pregar em determinado estado, e chegando lá na porta da igreja, eu não fui pregar nessa igreja, mas passei na frente. A temática da campanha era: você quer ganhar quanto? Era a temática da campanha. Mas quando a gente vê uma temática sobre esta, de falar sobre o arrebatamento da igreja, uma doutrina tão importante para nós, isso é de louvarmos ao Senhor pela atitude dos irmãos, pela atitude da igreja, de conscientizar-nos que existe uma esperança mediante a tudo que nós estamos enfrentando, mas que há um poucochinho de tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Isso alegra o nosso coração. Mas de fato, o que esse texto tem algumas coisas a nos ensinar. E só para a gente entender a contextualidade, o capítulo de número 16 do Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de Lucas, no versículo de número 1 em diante, Jesus está tratando de um assunto. E talvez o assunto do versículo de número 19, do versículo 19 até o 31, não tem muita conexão com aquilo que Jesus está propondo, do versículo de número 1 até o versículo de número 18. Porque Jesus ali começa falando sobre a parábola do mordomo infiel. E logo após ele tratar sobre esse assunto, o versículo de número 16, versículo de número 13, Jesus ele vai tratar de um assunto sobre a avareza. E no versículo de número 14, ele vai trazer uma aplicação de quem são os avarentos. Ele vai dizer no verso de número 13: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Aí no versículo de número 14, ele faz uma aplicação de quem são os avarentos. E quem são os avarentos? Os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e ainda zombavam de Jesus. Jesus faz a aplicação de que os fariseus viviam a avareza. E no versículo de número 19 que nós lemos, Jesus ele vai exemplificar de fato quem é um avarento. E quem é um avarento na parábola de Jesus? É o rico. Mas quando Jesus ele vai fazer esse exemplo, ele nos ensina, dentro da palavra de Deus, duas realidades. Dentre elas, a realidade bíblica do que conhecemos como inferno. E também uma realidade bíblica direcionada para esse texto que é chamado Seio de Abraão, e que logo após, aqui os irmãos são estudantes da palavra de Deus, vai ser conhecido como paraíso, que Jesus vai falar para o ladrão da cruz. Então existem duas realidades que a Bíblia está propondo dentro desta parábola. Uma, de fato, é o inferno, e a outra é o extremo, que é o céu. Mas, Michael, o que você quer dizer com isso aqui, esta noite, dentro dessa contextualidade? E elogiando os irmãos pela temática que foi proposta.
Na verdade, parece que a realidade da igreja, estou falando de modo geral, é que parece que a igreja ela sempre vai viver aqui na terra, que ela nunca vai ser arrebatada. Eu cheguei aqui e ouvi alguns irmãos louvar os hinos, e a maioria dos hinos que foram louvados aqui esta noite foram hinos que falando do arrebatamento da igreja, que de fato Cristo vai arrebatar a tua igreja, e glória a Deus por isso. Mas se nós observarmos os hinos de modo geral, e aqui é uma crítica, que às vezes parece que a igreja ela sempre vai ficar e nunca vai ser arrebatada. É os hinos que falam somente da terra, desfrutar das coisas da terra, de fazer tudo aqui na terra e se esquece da bem-aventurança da eternidade. E na verdade isso traz um puxão de orelha até mesmo pelas questões das mensagens. Que parece que as mensagens que estão sendo pregadas hoje, eu estou falando de uma forma geral, parece que a igreja ela sempre vai ficar, ela nunca vai ser arrebatada. E na verdade trocaram a mensagem bíblica por de fato a autoajuda. Porque não, Maico, hoje tem que ter um jeitinho de falar com a membresia da igreja, que se você trazer uma verdade tão sólida como essa, acaba até mesmo espantando de fato a igreja, e a igreja ela acaba se recuando. Mas não, irmãos, uma temática como esta não nos traz pavor, uma temática como esta nos traz esperança. E que Cristo realmente vai vir arrebatar a tua igreja. Isso nos chama atenção. Chama atenção por quê? Porque na verdade, todos nós estamos em busca de algo. E existe uma realidade que nós vivenciamos todos os dias. Isso nos faz uma pergunta aqui que nós é que temos que responder. Como é que nós estamos nos preparando para passar a eternidade com Cristo? Existem muitas pessoas que querem se preparar para tudo. Nós observamos que tem pessoas que guardam dinheiro para se preparar para uma boa velhice. Tem pessoas que se preparam no mercado de trabalho se estuda bastante, para que possa ter uma boa profissão, para que possa ser algo rendável mais à frente. E há algo de errado nisso? Não, jamais. Não há aqui uma crítica sobre isso. Temos que se preparar. Mas também, na verdade, no sentido espiritual, se nós nos preparamos de uma forma natural para uma vida futura, para desfrutarmos de algo bem no futuro, a nossa vida também espiritual nós temos que também nos preparar. Por quê, mãe? Porque o ser humano foi feito para viver eternamente. Que isso, mãe? Não, é uma verdade. Ô, Michael, por que o homem foi feito para viver eternamente? Aí o destino da viagem da eternidade, quem escolhe somos nós. E aqui é um chamar a nossa atenção, porque na verdade, dentro dessa contextualidade, é por isso que eu fiz questão de ler o texto por completo. As nossas decisões nunca são tomadas em morte. Todas as nossas decisões são tomadas em vida. Ô, Mike, então, a teoria, na verdade, não é uma doutrina, é uma teoria que tenta ser embutida na mente de muitos. Então, essa questão do purgatório, de que a pessoa vai passar, vai subir o degrauzinho, passar no purgatório, expiar os pecados e entrar na eternidade com Cristo, é mentira? É mentira. Porque todas as nossas decisões são tomadas em vida. A Bíblia vai nos afirmar o seguinte, que depois da morte segue-se o juízo. E esse texto aqui, ele nos traz a
ideia da doutrina do estado intermediário dos mortos. Como que os mortos estão agora? Isso nos traz um vislumbre de como que nós temos que nos preparar. Ô Mike, então isso aqui está falando do estado intermediário de quem serviu a Deus e morreu, e de quem não serviu a Deus e morreu? Sim, porque o texto vai nos trazer essa explicação. E isso nos chama a atenção, é como que eu estou me preparando para passar a eternidade ou no céu ou no inferno. E agora, como que eu estou escolhendo isto? Lembrando aos irmãos, se eu estou me preparando para desfrutar algo futuro, estou me preparando agora para desfrutar algo lá na frente, no sentido natural da coisa, eu também tenho que me preparar espiritualmente para o final da minha vida. E essa decisão eu tenho que tomar em vida. Lembrando aos irmãos, o céu existe. Mas também o inferno também existe. Ah, mas que eu aprendi que era uma fábula. Eu aprendi que era algo que os antigos colocavam medo nas pessoas. Não, é uma realidade bíblica. Tanto do céu como do inferno. Ô Michael, entra no texto propriamente dito. Eu vou entrar no texto e vou encerrar minha fala aqui. Primeiro, verso de número 19, é o texto. O texto vai nos trazer a comparação de duas pessoas vivendo de maneira totalmente diferente. O versículo de número 19 vai dizer de um rico que se vestia de púrpura, ou seja, vestes reais, de linho finíssimo, e vivia todos os dias de forma regalada e esplendidamente. A vida dele era uma vida muito boa. Em contrapartida, versículo de número 9, havia também um certo mendigo, e a Bíblia dá o nome, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E quando ele estava na porta deste rico, o versículo de número 21 se apresenta: e desejava alimentar-se com as migalhas que caem da mesa do rico, e os próprios cães vinham lhe lamber as chagas. Perceba que a única companhia concreta que aquele mendigo tinha era quem? Os cães. Olha a forma precária que o texto está aplicando para nós. Um tem muito e o outro tem pouco, não tem nada. E o desejo dele nem de se alimentar com algo concreto, muito físico, grande em suas mãos, mas ele desejava se alimentar das migalhas. Pouco demais. O texto vai dizer que os cães vinham lamber as suas chagas. Olha o estado deplorável que este Lázaro estava vivendo à porta daquele homem rico. É contraditório. Um é rico, o outro é mendigo. Um tem que se alimentar com abastança e o outro deseja se alimentar das migalhas que caem da mesa do rico. Outro tem serviçais para lhe servir, e o outro, a companhia concreta que ele tem são cães que ainda vão lamber as suas chagas. Dentro dessa contextualidade de terreno, agora as coisas vêm a mudar. Como que muda? Versículo de número 22. E aconteceu que o mendigo morreu, e ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e este foi sepultado. Versículo 23. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Na terra, um tinha muito, outro tinha pouco.
Agora o cenário muda totalmente, porque Lázaro agora, ele vai desfrutar de algo, de bem-aventurança. Ele vai para onde? Para o chamado seio de Abraão. E o rico, Maico? O rico, ele vai para o Hades. E o texto vai ser bem claro em dizer que o rico estava em tormento. Aqui existe esta doutrina bíblica, está muito clara, uma realidade da bem-aventurança eterna e outra realidade do tormento eterno. Mas que explica melhor isso, no sentido da questão do morto, do estado intermediário dos mortos. Então, a pessoa que serve a Cristo, se ela morrer agora, nesse exato momento, o seu corpo se volta para a terra, a tua alma, o teu espírito se voltam para Deus e ela vai desfrutar automaticamente das bem-aventuranças da eternidade. Ela vai para o seio de Abraão, ela vai para o paraíso, como diz as Sagradas Escrituras. Mas com a pessoa que morreu e não serve a Cristo, não confessou Cristo como único e suficiente Salvador, o corpo se volta para a terra, mas agora a sua alma agora já está desfrutando no Hades, o lugar de tormento. Eu costumo dizer que a antessala do inferno já está desfrutando do tormento eterno. O texto vai dizer que havia um abismo neste exato momento, antes de Cristo morrer e ressuscitar, e que esse abismo ninguém poderia passar daqui para lá e nem de lá para cá. Sendo que agora, quando Jesus morreu e ressuscitou, segundo Efésios capítulo de número 4, ele transporta agora, não existe mais esse abismo agora, ele transporta, ele eleva para agora que nós chamamos de paraíso. Maico morreu e serviu a Cristo, ele está no paraíso desfrutando das bem-aventuranças. Apocalipse capítulo de número 6, quando João observa os mártires da grande tribulação debaixo do altar, pedindo ao Senhor justiça, Jesus vai dizer: fica tranquilo que eles estão descansando das suas obras. Michael, então quem serve a Cristo morreu, ele preparou a tua vida para passar a eternidade com Cristo. Está onde agora? Estar no paraíso com Cristo, desfrutando da bem-aventurança da eternidade. Michael, traz uma palavra para mim esta noite. Sim, alegra o teu coração, porque se a gente for partir hoje, também nós iremos desfrutar desta bem-aventurança. Mike, se a gente não morrer e Cristo arrebatar a tua igreja, também vamos desfrutar da bem-aventurança da eternidade com Cristo. Tristeza é para quem não confessa Cristo como o único e suficiente Salvador. Ele pode estar preparando a tua vida, ele pode estar preparando a tua conta bancária, ele pode estar preparando a herança de pai para filho, filho para neto, para bisneto, enfim, ele pode estar preparando a tua vida para o futuro, mas ele também deveria preparar a tua alma. Porque se a pessoa não confessar Cristo como o único e suficiente Salvador, a Bíblia é clara, é tormenta, é choro e ranger de dentes. E outra coisa, é de forma eterna. Para quem morre em Cristo, confessa Cristo, é descanso, é alegria. Mas para quem não serve, é tristeza, é dor, ranger de dente. A dor é muito grande, é pranto, é tormenta demais. E o rico está enfrentando isso aonde? No Hades. E outra coisa, é a antessala do inferno. Não é nem o inferno ainda, é a antessala.
Por que, mãe? Porque ninguém inaugurou o inferno e ninguém inaugurou o céu. Desde os primórdios da palavra de Deus, os que estavam em Cristo Jesus, que serviram a Deus, todos nós no arrebatamento da igreja vão entrar todo mundo junto. No céu, vai todo mundo entrar junto para a glória de Deus. Porque levantai, ó portas, as vossas cabeças. Porque entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. E outra coisa, Ele não entra sozinho, Ele entra com teu exército. Juntinho. Todos nós entraremos juntos. E também ninguém inaugurou o inferno. Está na antessala do inferno, mas já está sofrendo dos tormentos do inferno. Então você imagina que coisa dolorosa é não servir a Deus. E outra coisa, de ter a oportunidade de ter servido e não servir, e de caminhar a passos largos para o. A tormenta é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que dentro dessa contextualidade de Lucas, capítulo de número 16, lá o rico vai ver Lázaro juntamente com Abraão. Ele vai dizer: pai Abraão, faça o seguinte, tem misericórdia de mim. E outra coisa, o rico é tão soberbo, tão soberbo, tão soberbo e tão soberbo, que ele ousa nem dirigir a palavra para Lázaro, ele dirige a palavra para Abraão. Pede para que Lázaro molhe aí a ponta dos dedos e me refresca um pouquinho a minha língua. Olha só, um pouquinho de água saciava ele lá. Só no dedinho, só um pouquinho, conta-gotazinho, só para melhorar um pouquinho a situação aqui. E ele vai dizer: porque estou atormentado nessa chama. Versículo 25: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Mas entenda uma coisa: agora quem está no seio de Abraão é consolado. Quem serve a Deus é consolado. Quem viveu uma vida de santidade vai ser consolado. Quem viveu uma vida de retidão vai ser consolado. Quem viveu uma vida de dificuldade está grande, mas decidiu se manter fiel a Jesus, fica tranquilo, vai ter consolo de Deus. Oh, mas que a dificuldade está grande, eu pensei até em me afastar, mas permaneci fiel, fica tranquilo, porque tem consolo de Deus. Mas você é rico. Agora você está sendo atormentado. A tormenta vai ser muito grande. Ele vai dizer: além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quiseste passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. O que ele está dizendo? As decisões são tomadas em vida. Quando chegar lá, eu sou rico, eu posso passar para o outro lado, para as bem-aventuranças, porque o lado aqui é muito ruim. Não pode. As decisões têm sido tomadas em vida, não morte. Depois da morte segue-se o juízo. Eu caminho para o fim. Versículo 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunhos, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Olha agora a preocupação do rico. Ele vai lembrar dos seus irmãos, ele vai lembrar da sua família. Ele está pedindo para que Abraão anuncie a seus irmãos o seguinte: olha, fala para os meus irmãos, dá testemunho daquilo que está acontecendo comigo aqui agora, para que eles também não venham para cá. Dá testemunhos a eles, reflitam na vida deles, anuncia para eles o que está acontecendo comigo. Dá testemunho da minha vida, o que está acontecendo aqui comigo, para que eles não venham para cá, para o lugar que eu estou. Olha só, versículo 29.
E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos. O que Abraão está dizendo nesta parábola? Eles têm o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Eles têm os profetas, maiores e menores, as profecias da palavra de Deus. Eles têm a palavra para se basear. Eles têm a palavra como guia para a vida dele. Agora cabe a eles seguir ou não, ouvir ou não, porque ele vai dizer, olha o que Abraão vai dizer, eles têm que ouvir Moisés e os profetas. Ele vai falar assim, não tem que ler não, tem que ouvir, porque a palavra é viva. Então a palavra fala, e Deus está falando a todo tempo pela tua palavra. Aleluia. Versículo de número 30, e disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditariam ainda que algum dos mortos ressuscite. Eu repito a minha fala: quem escolhe o destino da eternidade somos nós. É nós que vamos decidir se nós vamos passar a eternidade com Cristo nas bem-aventuranças eternas, ou se nós vamos rejeitar a proposta de Deus, vamos rejeitar aquilo que Deus tem preparado para nós e vamos mergulhar no tormento eterno. Agora, o que é interessante é que Deus, em toda a sua misericórdia, Ele está dando a oportunidade tanto para nós e tanto para a humanidade. A porta da graça ainda está aberta, mas vai chegar um dia que esta porta vai se fechar, irmãos. E à medida que ela se fechar, acabou, não tem mais jeito. Deus está dando a oportunidade de escolher o destino da viagem eterna, ou o céu ou o inferno. Eu não vi mentira aqui para ninguém, até quem nos ouve aqui pela rede social e os irmãos que estão aqui esta noite, eu não vi mentir para ninguém. Existe uma realidade, existe duas, bem na verdade. Existe o céu e existe o inferno, e quem decide aonde que a gente vai passar a eternidade somos nós. E Deus está dando esta oportunidade. Aleluia. Eu não tive oportunidade. Teve oportunidade, porque Deus é um Deus de misericórdia, não querendo que ninguém se perca, mas que todo venha ao arrependimento. Eu encerro a minha fala aqui esta noite, neste momento, deste intervalo da semana profética de Daniel que nós estamos vivendo, até o tocar da última trombeta, até que essa semana, a última semana profetizada por Daniel, ela se inicie, uma responsabilidade recai sobre os nossos ombros como igreja. Porque se existe duas realidades, se existe o céu e se existe o inferno, essa responsabilidade recai agora sobre os ombros da igreja. Isso me faz me lembrar de Jonathan Edwards. Na sua bibliografia, sua esposa vai procurar ele na madrugada na cama, não encontra. Ela anda pela sala, pela casa, e ela vai encontrar Jonathan Edwards na sala da casa. E à medida que ela o encontra, ele vai perguntar para ela: você está ouvindo? E estava passando pessoas na frente da calçada da casa dele. E ela diz: eu estou ouvindo pessoas passeando, indo para os bares, indo para as baladas, indo para grandes festas. Ele disse para ela: você está ouvindo errado. Eu estou ouvindo pessoas caminhando a passos largos para o inferno. E eu estou orando ao Senhor aqui nesse exato momento, porque eu carrego uma mensagem que pode tirar eles do inferno. Mas
que você quer dizer? Você carrega uma mensagem. Nós carregamos uma mensagem que pode arrebatar muita gente do inferno que está caminhando para lá. Porque se existem essas duas realidades, eu tenho que arrebanhar mais pessoas para desfrutar comigo das bem-aventuranças da eternidade. Então Deus está proporcionando para nós aqui, neste período que aqui nós estamos passando, de renovar as nossas forças e de verbalizar e de anunciar a mensagem de salvação, que Jesus ele cura, que Jesus ele liberta e que Jesus ele quer levar a gente para a eternidade com ele. E esta mensagem tem que estar latente dentro do nosso coração. E eu encerro a minha fala agora te convidando a você fechar os seus olhos aonde que você está agora. A você a fechar os seus olhos aqui em nome de Jesus neste exato momento. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. E Deus está nos dando força para perseverarmos aqui esta noite. Aleluia. 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 O inimigo da nossa alma quer calar a voz da igreja. Mas Deus está nos dando força para pregarmos, para anunciarmos este reino vindouro, para anunciarmos as bem-aventuranças eternas, para que as pessoas desfrutem assim como nós iremos desfrutar das bem-aventuranças da eternidade, e que esta palavra, esta chama se reacenda no nosso coração. Primeiramente nós temos a esperança da eternidade com Cristo, e à medida que nós tivemos esta esperança, anunciarmos para as outras pessoas que breve Ele vem para arrebatar a tua igreja, e nós temos que estar preparados e dizer que Ele cura, que Ele liberta e que Ele brevemente Ele vai voltar para arrebatar o teu povo. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos orar ao Senhor nesta oportunidade. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, baseado, Senhor, nesta palavra que aqui falamos e anunciamos esta noite, Pai bendito, nós carregamos uma mensagem para arrebatar muita gente do inferno. Mas, Senhor, que esta palavra seja viva dentro de nós, e que se de fato alguém aqui esta noite perdeu a esperança da eternidade, que nesta hora o Senhor renove a força do meu irmão, renove a força da minha irmã. Se porventura há um cansaço espiritual aqui esta noite, que haja um renovo dos altos céus, bendito Espírito, reacendendo esta chama, reacendendo esta esperança. Nós não queremos caminhar, Senhor, a passos largos para o inferno, mas nós queremos caminhar a passos largos para a eternidade contigo, Jesus. Continue abençoando o teu povo, trazendo renovo espiritual para o teu povo, salvando o bendito Espírito Santo as vidas, para a glória e para louvor do teu nome. Nós oramos, Senhor, muito agradecidos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Foi me dada a oportunidade aqui, aleluia, dentro desta realidade que nós falamos aqui, de céu e de inferno e de céu. Eu queria perguntar aqui essa noite se existe alguém que quer confessar Jesus, lembrando que as nossas decisões são tomadas em vidas e não em morte,
Então eu quero perguntar se existe alguém dentre nós que quer confessar Jesus como único e suficiente Salvador, de carimbar o passaporte para a eternidade com Ele. Michael, eu quero. O que eu faço? Me dá um sinal com a sua mão aonde que você estiver agora, porque Jesus, Ele quer purificar de todo pecado. Glória a Deus, escrever o teu nome no livro da vida e Ele fazer você um projeto divino para que você produza e frutifique para a glória dEle. Glória ao nome de Jesus. Se não há, Deus, Ele possa lhe conceder uma outra oportunidade. Deus abençoe a vida dos irmãos, para a glória de Deus. Aqui em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade.